Bom dia, irmãos. Esse fato aqui, né, é um triste cumprimento de uma profecia, né, que anunciou ali o juízo de Deus. E esse estudo aqui fala que a glória se foi de Israel. Então aí começa, né, com essa derrota aí dos israelitas, né, diante dos filisteus. Eles trouxeram a arca do Senhor, né, até o campo de batalha, mas eles não conseguiram vencer a batalha. Olha que interessante, né? Eles trouxeram a arca achando que, né, que estava ali com a presença de Deus, né? Porque a arca ela simbolizava ali a presença de Deus. Nós vemos aqui que a arca da aliança ela representava a presença de Deus ali no meio do povo de Israel. E como nós já estudamos, né, em outros livros, a gente estudou um pouquinho sobre a Arca da Aliança, e nela continha o quê? Os itens sagrados, né? Continha ali as tábuas da lei, né? E ela estava localizada aonde? Ela estava localizada ali no Santo dos Santos, no tabernáculo. Então, apenas um sumo sacerdote que poderia tirar essa arca daquele Santo dos Santos, né? Uma vez por ano ali para oferecer sacrifícios pelo povo. Mas nós vemos ali que quem foi buscar essa arca da aliança, quem foi buscar essa arca da aliança foi Hofni e Finéias, né? Que foram os responsáveis ali pela condução dessa arca. Então, nós vemos que o exército israelita, eles se animaram, né? Com a presença ali da arca. Eles estavam ali confiantes, né? Ali no sucesso, ali na vitória, porque eles estavam com a arca ali da presença. E os filisteus, ao contrário, né? Os filisteus ali desanimaram. Mas o que aconteceu? Nós vemos que Deus, ele não estava, na verdade o povo tinha se desistido ali, né, da presença de Deus. Nós vemos aqui que apesar de Hofni e Finéias terem sido ali o responsável para trazer a arca do Senhor até o campo de batalha, eles estavam afastados da presença de Deus. Então nós vemos que eles estavam ali usando a arca da aliança como se fosse um amuleto, né? Eles não estavam ali por causa da presença de Deus, eles não estavam trazendo a arca da aliança porque confiavam, né, no Deus, confiavam no Senhor para poder vencer aquela batalha, como tinha acontecido já, né, com Josué, né, com os outros. Eles estavam ali confiando simplesmente na arca da aliança, mas eles estavam afastados, né, da presença. Então, eles, aqui no capítulo 3, aqui, ó, 2, vamos ver aqui novamente. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Deus perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos voltar a Siló e buscar a arca da aliança do Senhor, porque ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então, Hofni e Finéias foram responsáveis ali por essa condução, né? Mas eles não estavam com a Arca da Aliança, eles não estavam com o dono da Arca da Aliança, né? Eles trouxeram essa arca, porém, aqui no 3, então eles mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca, que era a presença de Deus. Essa arca simbolizava a presença de Deus, mas, no entanto, eles estavam longe do relacionamento com Deus.
Deus, ele é espírito, né? Então, mesmo que ainda aqui no Antigo Testamento, nós sabemos que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Naquela época eles não entendiam isso, né? Nós sabemos que nós hoje somos o tabernáculo, né? E aqui no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que eles foi dado por Deus? Então a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, né, ali entre o povo de Israel. Hoje, nós somos o lugar onde Deus habita, né, por meio do Espírito Santo. Naquela época eles não entendiam isso. Então eles tinham ali a Arca da Aliança ali como um objeto, né? Claro que eles tinham ali muita fé, né? Muito respeito, mas para eles ali era tipo um símbolo, era um símbolo religioso ali. Então essa geração de Eli, nós vemos que a geração de Eli, ele perdeu a presença de Deus, né? Nós vemos que a Arca de Deus ela foi tomada, né? E depois o que aconteceu? Hofni, né, foi morto. Ele, ele, ele foi morto ali. Ele não estava apto para retirar a Arca da Aliança. Ele não estava com a presença de Deus, né? Ele não estava com o relacionamento do Senhor. Então ele estava em pecado. Essa geração aqui de Eli, ela estava em pecado. Né? Eles pecaram ali gravemente contra o Senhor, né? Por isso que o Senhor julgou. E será que qual foi ali o motivo, né, deles ter perdido essa presença de Deus? Será que onde é que eles falharam, né? Então eles falharam ali. Por que eles falharam? Porque eles fizeram da Arca da Aliança um amuleto, né? Eles não estavam buscando o Senhor ali para adorá-lo, né? Eles não estavam ali buscando o Senhor para buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor. Eles estavam ali buscando a Arca da Aliança para vencer uma batalha. Então o Senhor ali julgou eles, né? E por isso os filhos de Eli foram mortos, né? Eles morreram. E nós vemos aqui como a presença do Senhor, ela interfere, né? O exército israelita, eles se animaram ali com a presença da arca, né? Mas e os filisteus desanimaram, né? Por quê? Porque eles achavam que iria acontecer o mesmo que aconteceu lá no Egito, né? As pragas do Egito, mas Deus havia abandonado Hofni e Finéias por causa das transgressões deles. E dessa forma ali os filisteus eles triunfaram sobre Eli, né? Sobre a casa de Eli, sobre os filhos de Eli, sobre os israelitas. Eles foram assassinados ali e a arca de Deus foi levada ali pelos inimigos. E vamos aqui no capítulo 17 ali. 17, o mensageiro, né, respondeu. Ele foi correndo ali avisar, né, para Eli. Ele já era um senhor, né, de 98 anos. Ele estava cego e ele não conseguia mais enxergar. E pelo jeito aqui não conseguia mais ouvir a Deus, né? Tinha passado já essa missão aí para Samuel, porque ele era para estar sabendo o que estava acontecendo, né? Ele não era para estar sabendo. Quando chegou aqui o mensageiro falou que Israel fugiu, 17. Israel fugiu dos filisteus e houve ali grande matança entre os soldados. Também os seus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando mencionou ali a arca de Deus, ele caiu para trás da cadeira. Ele estava ali ao lado da porta e ele também morreu, porque ele quebrou o pescoço e morreu. Então ele havia ali liderado, né, Israel durante 40 anos.
Quando ele soube ali, né, que a arca de Deus foi tomada, que a presença de Deus ali foi tirada, né, ele morreu. Ele caiu e morreu. Então a arca da aliança, ela era ali para ser tratada com muita reverência, né? Ela era para ser o que mais importa para Deus é o relacionamento, né? É a sua dedicação. Assim como nós devemos cuidar dos nossos corpos, né, das nossas vidas espirituais, com santidade, pois nós hoje somos o templo onde Deus habita, né? A arca santa hoje é representada pelo nosso templo do Espírito Santo. A presença de Deus ali, ela não está mais restrita a um objeto, né, a um local específico. A presença de Deus, ela vive em cada coração que busca a presença do Senhor. Então, portanto, a gente deve honrar, né, a presença de Deus em nós. Nós devemos estar sempre em busca de relacionamento com o Senhor. Quando a gente vê que a gente está afastado, que a gente não está tendo uma comunhão com o Espírito Santo, nós temos que voltar rápido, correndo, né? Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele tem saudade de nós, né? Ele tem ciúme de nós. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso... Nós somos a arca, né? A arca agora é o nosso templo, o nosso tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus. E aqui nós vemos que esse tabernáculo deles, né? Que era, na verdade, a arca da aliança, ela foi tomada, né? Ela foi tomada ali pelos inimigos. E o Hofni e o Finéias foram mortos, né? E quando ele soube, ele caiu e morreu aqui, quando foi mencionado que a arca de Deus, né, tinha sido retirada. Então nós vemos que ele tomou ali tanto susto ali, né? E o mais interessante aqui é que logo após a sua nora, a mulher de Finéias, que estava grávida também, perto de dar à luz, quando ela ouviu a notícia de que a arca de Deus também havia sido tomada, e de que o sogro dela e o marido estavam mortos, ela entrou ali em trabalho de parto e deu à luz. E acabou também não resistindo às dores, não resistiu ao parto, né? Morreu também. E por causa dessa morte aí, que ela teve, né, que ela teve esse parto aí, ela acabou colocando o nome do filho Icabode, que quer dizer a glória se foi de Israel. A arca de Deus foi tomada, né? E o sogro e o marido estavam mortos. E a arca, a glória se foi de Israel. A arca de Deus foi tomada. Então nós vemos aqui que esse estudo fala que a glória de Deus se foi de Israel. Quando ele soube que a arca, né, que representava a presença de Deus, havia sido levada, ele não resistiu, ele morreu. E a nora dele também, né? Então nós devemos sempre temer, né? Temer a Deus, a sua palavra. A gente não pode brincar com a santidade do Senhor. Deus, ele alertou Eli, né? Ele alertou os filhos dele, mas eles não deram ouvidos. E aí, o juízo de Deus ali foi derramado sobre eles, né? E em apenas um dia, a geração que não ouviu a Deus morreu. Então nós vemos aqui que essa geração de Eli, ela perdeu totalmente ali a presença de Deus. A arca de Deus ali foi tomada, né? E foi dito Icabode, né? Que significa o filho, o neto de Eli foi chamado Icabode, que significa que foi-se a glória de Deus, de Israel. Então foi uma geração ali que perdeu a presença do Senhor, né? Eles decaíram ali tanto que
os sacerdotes, né, que eram os filhos de Eli, se envolviam ali em prostituição ali no templo de Deus, eles estavam ali realmente fazendo o que não agradava ao Senhor, né? Eles estavam transgredindo ali. Eles haviam abandonado Deus, né? Então nós vemos aqui que os filisteus ali triunfaram, né, contra os israelitas. E os filhos de Eli foram assassinados e a arca de Deus foi levada para os inimigos. Por quê? Porque a casa de Eli não estava, não estava, não estava com a presença de Deus, né? Nós vemos aqui que ele falhou, né, ali na educação dos filhos. Ele falhou ali em fazer da presença do Senhor ali um amuleto, né? Eles não estavam buscando ao Senhor para adorá-lo, né? Eles não iam mais a Siló, onde estava o templo, né? As pessoas ali já não estavam mais interessadas em irem à casa do Senhor, a buscarem a sua face, né? A ter um relacionamento com Deus. Eles não estavam mais adorando o Deus da arca, né? Eles não estavam mais adorando o Deus da presença, né? A presença de Deus. Eles achavam que a arca, eles estavam fazendo da arca um amuleto, né? Muitas pessoas, elas usam a Bíblia também como amuleto, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, né? Se ela for... o pastor sempre tinha um ditado interessante que ele falava que a Bíblia, a Bíblia fechada é um livro qualquer. A Bíblia aberta é a boca de Deus. Mas aberta quando a gente lê, quando a gente busca a presença, quando a gente lê a Bíblia, né? Querendo ter conhecimento de Deus, querendo manter relacionamento com o Senhor. Porque se você deixar a Bíblia ali aberta no Salmo 91, ela vira um amuleto também, né? É essencial a gente lembrar que Deus, ele não é um objeto, né? Ele não pode ser manipulado para atender os nossos desejos, né? Muitas das vezes a gente se apega a símbolos, né? Então nós devemos realmente buscar a comunhão com Deus, não devemos perder esse relacionamento com Deus, né? Perder essa comunhão com o Espírito Santo. Deus, ele é Espírito, né? E ele se importa que nós o busquemos, né, em espírito e em verdade. Então, eles não estavam mais buscando ao Senhor, não estavam mais indo ao templo. As pessoas já não estavam mais interessadas, né, em buscar a face de Deus. Eles tinham abandonado Deus. E ali, na hora da dificuldade, né, o que eles fizeram? Eles queriam trazer, né, fazer da presença de Deus ali uma espécie de amuleto para resolver ali os problemas dele, né? Então, Israel, ele saiu à batalha, mas eles foram derrotados pelos filisteus, né? Por quê? Porque eles estavam ali com medo de serem derrotados. Por isso que eles foram buscar a arca e trouxeram ali para o campo da batalha, né? Contudo, né, Deus Deus não estava com Finéias e Hofni e Finéias, né? Por causa das transgressões que eles tinham cometido. E aí os filisteus triunfaram, né? Nós vemos que muitas pessoas morreram, muitos israelitas foram mortos. Aqui fala que... Ok, isso é o que eu encontrei, né? Muitos filisteus... deixa eu ver aqui rapidinho quantos filisteus que morreram. Israel morreu... Foi 4.000, né? 4.000 mortos. Se eu não me engano aqui. 4.000 mortos. 4.000... Aqui, ó, no capítulo 2 aqui. Os filisteus puseram sua força em linha para enfrentar Israel. Israel foi derrotado, né? Cerca de 4.000 no campo de batalha. Foi muitos israelitas que foram mortos. Né? Mas eles, aqui, ó, no capítulo 8, eles falaram, ai de nós, quem nos livrará da mão desses... No versículo 7, os filisteus, eles ficaram com medo, né? Porque eles acharam ali que a presença, né, a arca de Deus ali, chegando,
Eles acharam que o Deus estava ali, né, e que eles iriam ser como os egípcios, né, que foram realmente feridos ali por várias espécies de pragas ali, né, do deserto. Mas os filisteus, eles lutaram, né. Engraçado aqui que eles pegaram e falaram aqui como Israel, né, como na época ali de Josué, seja forte, seja corajoso, né, porque aqui, deixa eu ver qual foi o versículo que eles falaram isso. Sejam fortes, aqui o versículo 9. Hein? Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravo dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então, os filisteus ali, eles estavam ali realmente, né, buscando derrotar, né, o Israel, e eles conseguiram, né? Por quê? Porque Israel tinha perdido ali a presença de Deus. Eles estavam com a arca, mas eles não estavam com a presença. A arca de Deus ali, ela estava sendo simbolizada ali, né? Como um símbolo. Eles não estavam com o coração ali contrito ali com Deus, com relacionamento, buscando a presença de Deus, buscando a presença de Deus para aquela vitória. Eles simplesmente estavam usando ali a arca como um amuleto. Então, nós vemos aqui que a presença de Deus ela é muito importante. Nós temos que buscar sempre, em todas as áreas da nossa vida. Nós, quando a gente tem qualquer problema, qualquer desafio, nós temos que colocar, né? Realmente buscar essa presença maravilhosa que existe em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós devemos buscar sempre a face de Deus. Não, nem sempre está nas dificuldades, né? Mas em toda e qualquer situação. Deus, ele quer que nós venhamos compartilhar com Ele todas as áreas da nossa vida. Não só na hora da dificuldade, mas na hora, né? Não só na hora das angústias, mas também na alegria também, né? Ele se importa, né? Ele se importa conosco. Ele não quer que levemos, né, a presença só no campo da batalha ali, né? Só quando a gente estiver precisando, que a gente tem que realmente trazer a presença para nós, né? Nós devemos buscar em espírito e em verdade, porque o Senhor, Ele se importa com nós, né? Ele quer que nós mantenha esse relacionamento com Ele. E nós vemos ali a consequência, né, da desobediência, né? A presença de Deus, ela tem que ser tratada com muito zelo, né? Nós temos, como é que nós estamos tratando, né, a presença de Deus em nossas vidas? Como é que eu estou buscando? Será que eu estou tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, né? E possamos buscar mais profundamente o Senhor. Ele, ele se importa com nós, né? Ele se importa com os nossos problemas. Ele está conosco em todo o tempo. Ele nunca nos abandonou. Ele está sempre conosco, é na doença, é na alegria, né? Todas as situações, Deus está conosco. Ele está em nós, né? Ele vive em nós. E nós vemos aqui que eles estavam afastados do Senhor por causa da desobediência. Então, as consequências foi o quê? Foi derrota, né? Israel enfrentou uma derrota. Eles perderam mais de 4.000 homens. Então, Deus permitiu aquela derrota ali para revelar para eles, né? Que a vitória depende, sim, da ajuda divina. Mas depende também da busca, né? A busca pela presença. Então, eles estavam ali buscando pela arca da aliança, né? Eles estavam buscando um objeto, eles não estavam buscando a presença, né? Eles trataram a arca como objeto. Então, nós vemos ali que a consequência da desobediência foi o juízo, né, sobre Eli,
sobre a sua família, a morte dos filhos dele, né? Cumpriu ali a profecia, né? Que Deus se revelou a Samuel, o juízo divino sobre a casa dele, né? Devido que a corrupção, a desobediência. Então nós vemos ali que ele recebeu essa notícia ali da captura da arca e a morte dos filhos, e ele não resistiu, ele morreu. Então esse foi ali um evento muito trágico, né? Das consequências da desobediência, né? E da falta ali da reverência também por parte de Eli, né? Então eles perderam a presença do Senhor e essa perda ali foi muito, muito terrível para eles, né? Tanto que a Nora, né? A Nora de Eli também sofreu com a morte, né? Do esposo, do sogro, e também chegou a morrer. Então é hora da gente realmente aprender, né? A não colocar a nossa fé em objetos, em coisas. Em si, a nossa fé tem que ser principalmente, né, só em Deus, né, só no Espírito Santo. É hora da gente honrar Deus pelo que Ele é, né, e assim Ele fará realmente em nossas vidas. Pois se a gente adorar o Senhor, né, adorar a Deus como Ele merece, em espírito e em verdade, nós vamos ter ali realmente, ver a ação de Deus em nossas vidas. Um versículo aqui para a nossa reflexão, que está lá em Tiago 4:8, que fala que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então nós que temos que chegar a Deus, né? Nós que temos que buscar o Senhor. Nós que temos que realmente ter essa fé, né? Essa experiência ensina que a fé, ela não está baseada em objetos, né? Ela se fundamenta num relacionamento com Deus, um relacionamento de obediência, principalmente, né, de confiança. Então, nós vemos aí que foi o perigo da religiosidade, né, ela pode realmente fazer com que a pessoa busque praticar coisas que não é do agrado de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. Então, Ele está no controle. É só realmente a gente entender o que Deus quer para nossas vidas, que é realmente obediência. Obediência e fé. Então, para concluirmos aqui, nós vemos que esse capítulo aqui, né, nos trouxe aqui um lembrete poderoso, né, de que a salvação, ela não se encontra em rituais, né, em objetos, e sim num relacionamento pessoal com Deus. Nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Só assim a gente vai encontrar paz, a gente vai encontrar alegria, a gente vai encontrar propósito, né? Porque o Senhor, Ele nos direciona, Ele fala conosco, é só realmente a gente estar atento a ouvir a voz dEle, estarmos com os ouvidos abertos, né? Para ouvir o que Deus quer falar conosco, né? O que Deus está falando conosco. Então, nós possamos dedicar, né, mais tempo do que a gente já dedica, né, em oração, em estudo, buscando a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Amém. Alguém quer comentar algum versículo? Somente uns versículos aqui que, assim, os filhos de Eli, eles viviam pecando, né? Em Apocalipse 18:4 fala, não sejais participantes dos seus pecados. Em 1 João 5,18 fala, o que é nascido de Deus não vive pecando. Deus os guarda e o maligno não os toca. Em 1 João 3, do 7 ao 9, fala assim, ó, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Quem tem como é injusto, quem vive habitualmente o pecado do diabo. Peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele
ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém. Em Tiago 5,16 fala assim também: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, a gente não pode se conformar com o pecado, né, como eles fizeram, e viviam na prática, né, do pecado. E aí aconteceu tudo isso, sobreveio a eles todas essas coisas, né, que foi relatado hoje. Muita. E vemos que Eli, né, como um profeta ali, ele praticamente Samuel foi criado por ele, né? Ele a mãe confiou a Samuel a educação de Eli. E ele não soube educar a casa dele, né? Ele não soube educar os filhos dele. Os filhos dele se afastaram da presença do Senhor. Então, nós vemos que ele falhou ali na educação dos filhos, né? Pode falar, Maia. Nayara, você quer falar? Eu ia só comentar aqui que eu estava aqui relembrando aqui o que a gente viu lá no capítulo 2. E lá no capítulo 2, quando Samuel ele ouve a voz de Deus, e aí ele vai até ali, né, achando que era ele que estava chamando, e aí depois identificou que era o Senhor, e o Senhor traz todo a mensagem que ele queria passar. E lá no 2:34 ele já falava que ele falava assim, ó, 2:34, e o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, que estava falando dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, será um sinal para você, ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no meu coração. Então, acho que quando Eli ouviu ali que os filhos, né, porque a gente vê que ele recebe a mensagem que os filhos morreram. E aí, ok, né? Imagino que ele ficou em choque, mas assim, era algo que ele já sabia que ia acontecer. Aí quando falou que era a arca, foi tomada, aí ele ficou, né? Foi quando ele caiu da cadeira e quebrou ali o pescoço. Então, só queria comentar aqui, relembrando dessa passagem. Ele não, o susto dele foi porque falou que a arca tinha sido retirada, né? A arca, Então é como se a glória se foi mesmo, né? Que é realmente o título, né? A glória se foi. E eu achei muito, muito legal essa comparação que você fez, né? De colocar, de fazer como um amuleto, né? Assim como eles fizeram a arca como um amuleto, muitas pessoas fazem da Bíblia, né? Quantas pessoas que ficam com aquela Bíblia aberta pegando pó, deixa lá em algum salmo aberto, fica a vida inteira ali, mas não para ler, não para folhear, para buscar, né? Isso é tão comum, muito comum, então eu achei bem legal essa comparação. Salmo 91, ele é muito poderoso, é uma oração, né? Nós devemos, mas ali nós temos que nos alimentar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas ela, ao mesmo tempo, se estiver aberta ali, é só uma letra, né? Exatamente. É só uma palavra ali, ela se alimenta. Ô, menina. À medida que a gente lê, que a gente internaliza, que a gente é como se fosse um alimento, né? A palavra de Deus é alimento, é pão, né? Então, se o pão, quando a gente coloca, olha só que coisa, quando o pão ele nos alimenta, mas quando a gente deixa no saco ali, ele embolora. E a gente joga fora, né? Então, a palavra de Deus, ela é pão. Se a gente deixar o pão ali aberto, como um amuleto, ele vai embolorar. E vai, né? Não vai ter serventia. Então, nós temos que realmente buscar essa presença, né? Buscar esse relacionamento. Deus, ele é espírito e ele importa, né? Aqui em João 4, né? Fala que Deus ele é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, realmente nós temos que buscar essa presença, né? Buscar adorar o Senhor de todo o nosso coração. Não apenas buscar como um símbolo, né? Mas buscar ter um relacionamento profundo, obediente com o Senhor, né? Só assim a gente vai experimentar a presença, né? A presença de Deus em nossas vidas. Pode falar, irmã Cláudia. Pessoal, eu preciso falar uma coisa com vocês. Nossa, tá ardendo o meu coração. Meu Deus, eu tô até tremendo.
Vamos lá. Eu sempre me perguntei em que sã consciência uma mãe entregaria o seu filho para um homem, né, que já era displicente com os próprios filhos. Porque, obviamente, isso não começou quando eles cresceram, já era uma coisa desde sempre, né, um pai permissivo, né, um pai que se aproveitava ali, desculpa dizer isso, gente, mas o cargo dele tinha uma importância. Então, imagina, não só ele pelo cargo, mas também a cidade toda tinha esse respeito por ele e, obviamente, mimava as crianças. Sabe quando você chega num lugar e aí você encontra uma pessoa importante, você percebe que muitas pessoas ficam cercando ali os filhos, a família, para ficar adulando, para ficar agradando, e acaba deixando outras pessoas que merecem a mesma importância. Não sei se eu estou conseguindo colocar o que eu estou sentindo aqui, mas é isso, enfim. Mas, por outro lado, eu também penso assim, né? Deus fala muito comigo sobre isso. Ele era a imagem de importância e referência para aquele povo. Ele era o cara da vez. Então, para que Ana pudesse cumprir a promessa para Deus, era o caminho que ela tinha. E ela estava confiando, não naquele homem, mas estava confiando naquilo que Deus tinha proposto para ela. E que ia cuidar. Porque ela fez um combinadinho. Se o senhor me der, eu entrego meu filho. Como ele deu, ela confiou plenamente, dizendo, se ele deu, é porque eu tenho que confiar nele e vou entregar meu filho lá. Mas, por outro lado, também, são muitas coisas, gente. Ele se acostumou com a presença. E a coisa mais terrível que tem na nossa vida é quando a gente se acostuma com a presença. A gente fica tão seguro de si, de que Deus vai resolver tudo, mas não entende que a gente tem que ficar seguro nele. É nele que a gente tem que olhar. Foi o que aconteceu com o povo. Eles ficaram seguros de si numa arca, mas não se importaram com a presença. Porque olha só que interessante. Ali em Tiago 4:8 diz o seguinte: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então não bastava só buscar a arca, eles tinham que fazer um concerto. Tinha que ter havido ali uma oferta, um período de sacrifício, de louvor, de adoração, de retomada, para dizer, olha, nós estamos trazendo a arca porque é em ti que a gente confia. Não, eles trouxeram a arca como um objeto de um amuleto, né, como você mesmo falou. E quando você leu essa parte do Eli, né, que ele tem as notícias e ele se levanta da cadeira, tem alguém com o microfone aberto aí. Eu queria que vocês entendessem isso de uma maneira espiritual. Imagine Eli, quase 100 anos, gordo. Como é que um homem desse levanta de uma cadeira, gente? Não é nem pela obesidade, mas pela própria idade, ele teria que ter tido uma ajuda. Mas quando ele recebe a notícia, ele tenta se levantar, ele tenta sair da cadeira. Esse ímpeto do levantar dele, o que Deus me mostrou agora, foi mais um pedido de socorro, desespero do tipo, o que eu não fiz e agora eu vou resolver? Então vamos lá, ele estava sentado e tentou. Naquele momento que ele recebeu a notícia, na cabeça dele foi mais ou menos assim, deixa eu levantar e fazer algo que eu tinha que ter feito antes e não fiz. Eu tinha que ter agido de maneira diferente e não agi, então eu vou fazer agora. Levaram a arca, deixa eu levantar e fazer alguma coisa. O que ele tinha que fazer? Aquilo que o sacerdote tem que fazer sempre. Então ele, nesse ímpeto de levantar, não foi só pelo ato de desespero, é que ele tinha como sacerdote fazer alguma coisa. E aí Deus parou ele, porque ele já não tinha mais o que fazer. Deus já não o queria mais. O quebrar o pescoço é quebrar a cerviz. Forte, né? É falar para ele, olha, quem faz sou eu. Então você se dobre, porque eu não quero mais. E é muito triste isso, gente. O momento em que uma pessoa busca desesperadamente Deus e ela não é ouvida. Por quê? Como o Tiago 4:8 aqui, diz o seguinte, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem.
o coração. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes da retomada, antes de começar a tomar atitudes bíblicas, a gente precisa fazer a retomada espiritual, se limpar, se purificar, se consagrar a Deus e falar, estou retomando, estou voltando, mas eu não consigo fazer isso pela minha mão. Amém. É isso. Tinha um outro versículo aqui também que eu tinha. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar ao Senhor e que anda na Nós vemos, luz da sua presença. Salmo 89:15. E só assim, falar algo só rapidinho assim, mas dentro disso que a Cleide falou, e vocês veem que Deus usou a criança para com ele, né? Não era Deus já falando com ele, para ele se corrigir? E eu fiquei pensando que ele levou essa vida toda, por que ele não quis se corrigir? E trazendo para os nossos dias atuais, isso também não está diferente. Tem muitos pais que são muito parcial com as coisas do filho. E eu tenho assim pensado muito, meus filhos estão tudo adulto e na casa do Senhor. Mas eu tenho que estar sempre falando, porque eles já conhecem a palavra, são adultos. Mas eles também não estão livres de servir ao Senhor de qualquer maneira. Então, é muito grave essas coisas, viu? De pai, mãe. É muito sério a nossa vida com Deus. Eu estava orando agora mais cedo, né? E eu fiquei pensando na palavra do pastor Caselli. É Caselli, não? É Casoli, né? O nome dele? E meditando Caselato. o Caselato. Do que ele estava falando sobre a honra de Ruth, a Ruth de Noemi. Elas receberam essa honra porque elas foram íntegras diante de Deus. E trazendo para a nossa realidade também, nós temos que ter essa postura. Não se preocupar com o título, que o título não significa nada. É só uma hierarquia de ministério. O que significa é a nossa dignidade com Deus. A gente ser verdadeiramente um adorador com seriedade, com serenidade, com verdade e comprometimento com esse Deus maravilhoso. E a gente ser humilde para reconhecer quando realmente nós precisamos de ajuda. Porque Samuel foi uma criança que foi falar com ele. E Deus usou Samuel para alertar ele do perigo que ia vir sobre a casa dele. Eu penso que ele ficou até com raiva de Samuel, porque quando você fala para uma mãe sobre o filho, que não é fácil, dói em nós, né? Eu tenho uma irmã que ela sempre vinha aqui em casa, né? Agora não que ela está trabalhando, tem muito compromisso. Mas ela sempre falava dos meus filhos, assim, para não ficar, para fechar as brechas, tudo. Mas eu ficava pensando, mas que brechas seriam essa, né? E depois eu fiquei observando eles e são umas brechas da tecnologia. Aí eu sentei com meus filhos e falei, vocês têm que prestar bem atenção o que é relevante para vocês. Então, a gente não deixar o perigo chegar para depois a tomar iniciativa. É fazer como Josué, ele orou com a família dele, lá em Josué 24, e ele fez uma escolha certeira. E ele disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, quem quis se bandear para o outro lado, se bandeou, mas ele não. Ele foi íntegro com Deus. E isso, irmãos, não é no tempo passado, é para hoje também, para nossas vidas. Dentro das nossas igrejas, a gente tiver oportunidade para falar, vamos falar. Quem tem os seus filhos pequenos, cria com isso, mostrando para eles. Eles podem não entender hoje, mas eles vão guardar no coração. E quando eles crescerem, eles lembram. É isso. Amém. Ó, um último versículo aqui para nossa reflexão. Abra a Bíblia de vocês em 2 Crônicas 7:14. Só para a gente terminar, concluindo aqui. Se o meu povo... Abre aí, Mayara, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Então, aqui o 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Amém? A gente vê que quando nos afastamos de Deus, né, a presença dele é retirada das nossas vidas. O pecado e a desobediência, eles fazem com que Deus se afaste. Mas assim como a glória, né, foi restaurada mais tarde, mais para frente lá em Israel, a graça de Deus ela é sempre oferecida para aqueles que se arrependem, né? Para aqueles que buscam a face do Senhor. Então, se nós, como povo de Deus, se humilhar, orar, buscar, né, a face dele, se afastar dos maus caminhos, Deus, ele ouvirá as nossas orações. Deus, ele perdoará os nossos pecados. Deus curará a nossa terra, nosso coração. Então, que possamos, né, de hoje em diante, né, ficar de olhos bem abertos, ouvidos bem atentos aí ao que Deus está falando conosco, realmente a buscar esse relacionamento com Ele e escolher, né? Escolher consagrar o nosso templo, que é o nosso coração. E que o Senhor esteja sempre né, conosco em todos os lugares, como eu falei. Aqui no 16, escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Então, os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Deus estará sempre em nós, porque nós estaremos sempre consagrando, né, o nosso templo, consagrando a Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria que irmã Cláudia fizesse a oração final aí. Ela está com a mãozinha levantada aí até agora. O Senhor nos abençoe. Irmã Cláudia, você pode orar? Final. Perdão, gente, deixa a mão levantada. Mas aí você ora aí pra gente, para finalizar. Amém. Pai querido, como nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, sem antes declarar da Tua bondade, a Tua misericórdia. Deus, como é gostoso saber que o Senhor é quem supre, que o Senhor é quem cuida, que o Senhor é quem nos molda todos os dias, Senhor. Quem somos nós, Pai? Quem somos nós para poder depender de tamanha bondade e misericórdia, Senhor? É só pelo sangue mesmo do Teu Filho que veio nos marcar, que veio nos separar, que veio dizer como nós somos diferentes e importantes, e que a gente continue fazendo essa diferença, Pai, por onde nós andarmos, Pai. Que nós sejamos reconhecidos como filhas e filhos Teus, Senhor. Onde nós colocarmos os nossos pés, Senhor, que haja mudança, que haja, Senhor, uma transformação de vida, Pai. Que os nossos passos, Senhor, sejam marcados ali, fiquem ali marcados, Senhor. Que dos nossos poros, Senhor, saia o Teu perfume suave. Que, Senhor, muitas vezes nós não precisamos nem falar, mas as nossas atitudes, Senhor, os nossos abraços, os nossos olhares, Senhor, eles sejam suficientes para as pessoas entenderem como é bom te louvar e te adorar, como é bom estar contigo e desejem, Senhor, a Tua presença. Pai, que nós não nos acostumemos mais, Senhor, com a Tua presença, Senhor, que não seja uma coisa costumeira, que não seja um ritual, Senhor, diário, mas que os nossos joelhos estejam preparados, Senhor, para nos colocarmos diante de Ti e declarar que o Senhor é justo, que o Senhor é o fiel escudeiro, que o Senhor é aquele que perdoa, que sara. Que nossa sensibilidade, Senhor, esteja aflorada, que nós tenhamos olhos abertos, ouvidos abertos, Pai, para perceber as situações ao nosso redor e sermos filhas e filhos do Pai amado, que é capaz de fazer muito mais daquilo que Jesus já disse que nós faríamos, Senhor. Que nós possamos tocar em pessoas e serem curadas, que nós possamos aconselhar pessoas e que elas sigam, Pai, e ouçam a Tua voz, Senhor. Oh, Jesus,
Eu quero aproveitar essa oração, Senhor, e pedir pela vida da Cleide, Senhor. Ela fez aniversário ontem e o Senhor mostrou para mim que a tua misericórdia foi renovada sobre a vida dela mais um ano. Mais um ano, Cleide. Cleide, em nome de Jesus, eu Amém. declaro a cura do Senhor sobre a tua vida, que da cabeça até a planta Amém. dos pés, que as tuas Recebo, células, o teu sangue, os teus Amém, nervos, os Em teus nome ossos, de Jesus. Eu recebo, pele, Deus. células sejam completamente restauradas, os teus rins, minha amada, eles são restaurados, eles são refeitos, Amém, para Deus não é Deus. impossível. Em nome de Jesus, eu declaro a Recebo, alegria do Deus. Senhor invadindo a sua casa, em Amém, nome de Jesus. Mamãe. Muito forte. Deus, muito obrigada, Senhor, porque Obrigada, nós somos Deus. dependentes de Ti, Senhor. Que nós não sejamos como Obrigada, Eli, Jesus. Senhor, displicentes, mas que sejamos, Senhor, Obrigada, como Deus. filhas amadas que ouvem a Tua Amém. voz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em Amém. nome de Jesus. Pai Amém, querido, eu amém. assisti aquele vídeo, Senhor, daquela criança sendo curada imediatamente, Senhor. Imediatamente, Senhor. Aquele demônio saindo daquela criança. Foi tão forte. Nos nossos dias, Senhor. O Senhor já nos deu poder e autoridade para orarmos e os demônios têm que sair. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, nos renova. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa fé. Que hoje, Senhor, nós não saiamos daqui iguais, mas que a gente saia dessa reunião, Senhor, fortalecidas na Tua palavra e declarando o tempo todo que há salvação, há cura e libertação, Senhor. E cada pessoa que falar conosco hoje, Senhor, que haja, Senhor, esse divisor de águas, que nós possamos, Senhor, ser sal e luz em todo o tempo, Pai. Quebra, Senhor, toda a malignidade, Senhor. Quebra, Senhor, a nossa cerviz. Tira, Senhor, o pecado, Pai, que nos impede de sermos aquilo que o Senhor projetou que sejamos, Pai. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa nessa sala, aquelas pessoas que vão ouvir, Senhor, através do vídeo, Pai. Toca, Senhor, e muda estruturas, muda, Senhor, circunstâncias. Tira, Senhor, a rebeldia dos filhos, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, quebra, Pai, todo espírito de confusão e contenda nos lares, brigas entre marido e mulher, Senhor. Instaura, Senhor, um tempo novo, Pai, de renovo, de satisfação, de alegria na Tua presença, e que o sangue do Cordeiro seja a referência nas nossas casas, nos nossos umbrais, Pai. No nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém, gente. Deus abençoe. Que o Senhor possa nos dar um dia excelente na presença dEle. Já fomos muito abençoados, né? Por estarmos aqui. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela oração, Cláudia. Amém. Obrigada, viu? Deus ouve as orações. Em Amém. segredo. Resposta de oração. Aleluia. Muito obrigada mesmo. Um beijo, meninas. Até amanhã, viu? Até amanhã, gente. Obrigada por hoje. Amém. Obrigada, meninas, Louvado, por ótimo hoje. Claudinha, dia. que oração poderosa. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Deus abençoe. Bom dia, irmãs.